Oi, oi. Mais uma live, graças a Deus, né? Hoje com um convidado muito especial, que é o padre e também psicólogo Benelson, né? Não sei se vocês conhecem, mas o Benelson, ele foi pároco em Ourinhos por muito tempo. Ele estava em Londrina, então eles não param, né? Vamos saber onde ele está hoje. E a gente vai falar de um tema que eu vejo assim na minha vida como prioridade, faz parte da minha pirâmide, né? Na minha pirâmide de prioridades, a espiritualidade. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele, falar, né, da ansiedade e espiritualidade. E aí, né? As pessoas às vezes misturam uma coisa com a outra, às vezes acham até que quem é ansioso, quem tem depressão, é falta de fé. Como funciona isso, né? De que forma a espiritualidade pode nos ajudar nesse momento ou em qualquer outro momento difícil que a gente passa? Então vai ser um bate-papo muito bacana. Eu convido a todos vocês para ficarem até o final da live. Se tiverem perguntas, coloquem aqui pra gente. E eu quero saber de vocês. A espiritualidade, né? Escrevam aí. A espiritualidade ajuda vocês nos desafios da vida? Vocês percebem que isso, de certa forma, dá um acalento? Isso, de certa forma, calma, um bem-estar? Vocês conseguem ter mais esperança, mais felicidade na vida? Meu convidado já chegou. Vai respondendo aqui enquanto eu chamo o Benelson, ele vai se apresentar pra gente. Vamos lá, cadê ele? Achei. Ajuda muito, sim, ajuda muito. Que maravilha. Bem-vinda, Júlia, Bé, Fran, Michele, Marlon, Natasha. Tem bastante gente aqui com a gente. Ê! Aê. Meu convidado especial chegou. Então, bem-vindo, padre, a sua bênção. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Imagina. Começa se apresentando, né? Quem é o Benelson? Já falei um pouquinho, mas se apresenta. Tem bastante gente aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Que maravilha. E o nosso Ah, bate-papo vai ser muito bacana. muito bem. Então, eu me chamo Benelson da Silva Barbosa, eu tenho 40 anos, sou padre religioso da Congregação dos Oblatos de São José. E eu tenho formação também em psicologia, faço atendimento clínico e já vou entrar para 6 anos que eu estou formado, né? E esse ano eu voltei a estudar, estou fazendo um aprimoramento em psicologia breve, psicanalítica, que é a área que eu gosto de atuar. Sim. Que legal. E o senhor está onde hoje? Então, até o começo do ano eu morava no norte do Paraná, em Londrina, mas agora voltei para São Paulo, passar mais uma temporada aqui em São Paulo. Oh, em São Paulo. Nossa, a comunidade Estou ganha com o senhor trabalhando aí, né? novamente com a formação do seminarista e atuando também como vigário. Olha, que legal, que maravilha. Bom, padre, nós estamos vivendo aí toda essa pandemia, né, que tem deixado as pessoas assim, em surto, em pânico, né, em desespero mesmo. Eu vejo isso nos atendimentos, nos comentários das pessoas. E a gente vê que diante de tantos desafios, né, que todos nós precisamos enfrentar, né, padre? Não é nem só a pandemia, mas um enfrenta nas finanças, outro enfrenta no casamento, outro enfrenta no trabalho. Faz parte da vida as nossas dificuldades, né? E eu costumo dizer que para mim, Cibele, a espiritualidade, ela me move
ela está assim como prioridade e me dá muita força nesses momentos mais difíceis. Então, eu gostaria de saber do senhor de que forma a espiritualidade, então, ela pode nos ajudar, nos auxiliar nos desafios de vida que cada um de nós temos. Tá, então vamos começar. Primeiro, a espiritualidade, ela envolve uma força interior, que eu acredito que isso faz toda a diferença. Que não é só uma questão psicológica, um psique, um emocional, mas é uma parte de todo ser humano que é de transcender. Tem algo que sai da gente, tem algo que vem até a gente. E a gente acredita, principalmente quem tem uma espiritualidade, e a gente está conectado com a vida, com o amor, com a confiança, a beleza, tudo isso é espiritualidade. Então, a espiritualidade ela vai formar o ser humano para ter uma postura diante da vida. Então, agora que a gente está vivendo com essa crise, quem não tem esse recurso, que eu digo, da espiritualidade, vai penar um pouquinho mais. Não estou falando que quem tem não vai passar, mas dá uma maneira porque envolve realmente essa força interior e principalmente naquilo que a gente professa, que é aquilo que a gente acredita. Isso tem um poder muito grande na nossa vida, né? Então, é a maneira de como eu escuto as coisas, de como eu vejo, como que eu sinto. Então, tudo isso, a espiritualidade envolve. Espiritualidade não é só apenas oração. Tem muita gente que Sim, confunde espiritualidade e oração, né? Não, espiritualidade também é oração, mas, profundamente, espiritualidade é atitude. E isso me encanta na espiritualidade, porque faz você, aquilo que você bem disse, né? Ter paz, ter alegria, ter sim, confiança, para superar todo aquele medo, aquelas coisas todas que, querendo ou não, nos apavora. Tem gente que fez várias vezes crítica à espiritualidade, mas é que talvez não fez talvez essa experiência de usar desse recurso, porque a espiritualidade se torna um grande recurso e principalmente quem tem fé, quem tem uma religião, vai se desenvolver, né, vai buscar mais e vai ter um sentido. Por exemplo, hoje eu não vejo a minha vida sem espiritualidade. Se você perguntar se eu fico 24 horas estudando, ou na oração, ou se aprofundando, não é bem assim. Mas a sim, espiritualidade faz a gente ficar bem diante do caos. Eu acho que é exato. por aí o caminho. Sim, mas a gente vê, né? Eu no consultório, é claro que a gente sempre respeita, eu acredito que o senhor em clínica também, aquilo que o paciente nos traz, né? Se a gente puder mostrar para ele que quando a gente acredita num ser maior, né? Independente de religião, eu atendo Uhum. pessoas de espíritas, ateus, evangélicos, né? Independente de religião, mas porque assim, na correria do dia a dia, a gente vê que muita gente se esquece de refletir essa importância da espiritualidade na vida. Porque fica muito focada numa rotina maluca, corre para lá, corre para cá, é a pressão social, são os compromissos que a gente tem, acorda cedo, troca filho, leva para a escola, vai para o trabalho, almoça, sai de novo, ou quero trabalhar, 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 ter muito dinheiro, e a gente acaba justamente esquecendo dessa questão espiritual, né? Então, para quem ainda não desenvolveu, para a gente que está a caminho, quais são então os benefícios que a gente tem, que a gente adquire quando a gente desenvolve a nossa espiritualidade? Como é que a gente desenvolve essa espiritualidade? Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas falam, mas eu não sei como, eu não sei Uhum. rezar, eu não sei falar com Deus. Então, fala um pouquinho para a gente disso, dos benefícios, né, de desenvolver essa nossa espiritualidade e como que a gente pode fazer isso. Tá, é bem interessante tudo isso que está falando, porque os místicos, as pessoas que estudam espiritualidade, primeiro eles vão falar qual é a finalidade da espiritualidade para o ser humano. Primeiro, a espiritualidade humaniza. Isso é bem
significativo. Tem gente que acha que tira a gente do chão. Não, pelo contrário, a espiritualidade verdadeira, encarnada, ela vai nos humanizar. E eu acho que é o que isso que a humanidade mais precisa. Olha as coisas que está acontecendo hoje. Tem gente que tem uma fala que não é humanizadora. E isso incomoda algumas pessoas, principalmente quem tem espiritualidade, de repente começa a fazer um discurso dando mais preferência para uma questão econômica, mas não talvez para o cuidado, isso já vai, opa, calma, né? Isso não significa que a gente não tem que cuidar. Hoje eu escutei uma expressão tão bonita que me deixou encantado de alguém da política, falando assim, olha, o investimento que precisa ser feito agora é cuidar das pessoas. Isso também é economia. Ah, aquilo me Ah, que encheu de lindo! alegria, porque isso é espiritualidade. Entendeu? Isso é Sim, espiritualidade, isso é cuidado para consigo, para com o outro, para a humanidade. Eu falo, opa, isso agora é economia. E aí a gente vai vendo que é uma economia humanizadora. Nenhum momento a gente está falando que a gente não vai precisar da economia, mas tem que ser uma economia humanizadora. E aí a gente vai percebendo, vai pegando gancho que a verdadeira religião para cada um é aquela que te humaniza. Então, se você exatamente. é evangélico e aquilo te humaniza, louvado seja Deus. Se você é católico, se você é espírita, se você participa da Umbanda, o importante é você ser um ser humano melhor, porque a espiritualidade ela vai envolver isso, a nossa mudança em relação ao mundo. Quantas coisas a gente não consegue atingir, até mesmo a realização, porque a gente não desenvolveu essa capacidade de olhar o mundo com os olhos não apenas nossos, mas também Exatamente. do outro, das pessoas, da natureza e para quem professa em Deus também. Isso é uma riqueza profunda e a gente vai percebendo como que isso mexe, isso é tão vivo e isso faz com que a gente vibra. Então a espiritualidade ela vai contribuir pela nossa humanidade, eu não tenho nem dúvida. Isso faz a gente decolar, se realizar. E eu sempre falo para as pessoas: olha, não é porque eu sou padre que as coisas são tudo prontas. Não, não é assim não que funciona, né? Então, o fato de ser padre, de ser psicólogo, eu digo que é fruto, sem dúvida nenhuma, de uma espiritualidade que a gente vai buscando e vai vivenciando, e claro que vai casando também com algumas atitudes que a gente vai aprendendo, né? E claro, e dentro da Sim. religião, cada religião tem uns ensinamentos, e eu acho que isso é bem profundo quando a gente se coloca se propõe a fazer esse caminho. Nossa, é muito lindo você encontrar um evangélico que vive fervorosamente, um católico. Olha, me enche de compaixão, de alegria, porque é isso, é você viver bem na sua espiritualidade, aquilo faz sentido para a tua vida e faz você levantar e faz você também levantar as pessoas. É aquilo que Jesus sempre dizia, olha, vocês são sal e luz do mundo. E é isso. A gente tem que Isso. ser sal e luz do mundo com a nossa vida, com a nossa energia. Eu acho tão bacana quando o povo fala assim, padre, quando você chega, é outra coisa. Né? Não é porque a Ai, gente é melhor, né? Mas assim, por fato da energia, da alegria. Olha, tem tantas pessoas que eu conheço que me fazem um bem tremendo. E não são doutores. Não são doutores. sim, São pessoas que têm exatamente. espiritualidade. Eu estou morando aqui em São Paulo, tem uma senhora na comunidade aqui nossa, da periferia de Heliópolis, a dona Cecília, é uma senhora meiga, mas ela está ali na porta da igreja, da capela. Aquela mulher tem uma espiritualidade viva, porque quando eu chego lá, ela me dá um abraço, mas ela não dá um abraço porque eu sou padre, é porque eu sou ser humano. Sim. Isso é muito lindo, entendeu? É muito profundo. E ela trata as crianças bem, ela trata todo mundo bem. E ali eu sinto Deus, eu sinto que a vida vale a pena. E é isso que é maravilhoso, a gente poder encontrar pessoas de espiritualidade, porque alimenta a nossa alma. Com certeza. E é tão bacana isso que, é claro, a gente não é melhor do que ninguém, mas quando a gente tem a espiritualidade, aquilo assim nos fortalece de uma forma e parece que a gente vê a vida com outros olhos.
né? Os meus pacientes às vezes falam, Sibeli, é normal você ser assim, sempre sorridente, feliz, porque eu chego no consultório, ou eu tô aqui em casa, eu tô cantando. Eu sou assim. Eu tenho as minhas dificuldades diárias, mas eu tenho um Deus que é muito maior. Então, quando eu acredito nisso, isso me completa profundamente. A Júlia até colocou aqui, né? Que isso é empatia. É, A Ieda colocou olhar o mundo com os olhos do outro. E a Bel colocou aqui: levei os meus filhos para a escola católica para que eles possam viver o que a gente acredita também. Olha que bacana, né, padre? sim, nossa, é isso, a gente vai encontrando sentido na vida, né? Exatamente. E a gente encontra, a gente identifica a nossa missão, o nosso propósito, né? Às vezes eu atendo pacientes assim que tem o externo que era para rir à toa. Era para rir à toa. Mas o que que acontece? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E às vezes você tem tudo, mas não tem nada porque não tem a espiritualidade que preenche, porque preenche muito, né? É. Nossa, e faz você levantar e viver confiante. As pessoas sempre perguntam, nossa, mas você faz as coisas assim, parece que tudo que você coloca a mão dá certo, parece uma mágica. E é outra coisa que eu também gostaria de trabalhar aqui, né? Espiritualidade, gente, não é mágica, não é encanto, mas é uma postura que faz você confiar e fazer com plenitude as coisas. E acho que isso é o que falta em algumas pessoas. Tem pessoas que chegam na clínica também, ou aqui na paróquia, ah, minha vida está toda atrapalhada. Padre, eu acho que alguém fez alguma coisa ruim. Aí você vai olhar para a pessoa, né? Aí você está percebendo que a pessoa, que recurso que ela tem. E aí, claro, a gente não está aqui para julgar ninguém, e aí Sim, cabe a nós também, que estamos orientando, ajudar a pessoa a encontrar algumas coisas que possa favorecer ela também perceber que a vida depende dela, sim, que ela precisa se sim, esforçar, que ela precisa ir ao encontro, né? E principalmente buscar essa força. Eu sempre falo para as pessoas, olha, quando a gente não consegue, Deus consegue. A sim. comunidade de fé, as pessoas de fé conseguem. Então, vamos junto. Eu sempre brinco com o pessoal de Londrina, que era a última missão que eu trabalhei, sempre falava assim, gente, vamos na fé, vamos na fé. Eles ficaram com isso o tempo todo na cabeça, né? E realmente, vamos na fé, porque se você for pensar, liga o jornal para você ver, só morte. Nossa, horrível. Só morte. Quando não tinha o coronavírus, a gente ligava, era política, política, aquela coisa toda, e fulano, não sei o quê. Então, assim, se você se alimenta só de coisas assim, fica um pouquinho difícil você ter confiança na vida, né? E eu Sim. sempre falo para minha tia falava assim, ai, Benel, eu tenho tanto medo de sair na rua, e é tanta coisa que acontece. Minha tia tem medo até de comer. Nossa Aí eu falo, Senhora. tem medo de tudo. Eu falei, mãe do céu, o que que é isso? Mas também teve uma temporada, graças a Deus ela parou. Ela assistia Cidade Alerta. Nossa, pelo amor de Deus, socorro. Entendeu? Então, assim, não dá, não dá, né? Então, assim, você realmente tem que fazer um esforço para alimentar a sua fé. E aí que Sim, tá. Começa. Quem são as pessoas que você procura? Né? Qual é o grupo que você frequenta? Qual é o espaço? É na sua casa? O que que você faz? Ó, vai constituindo, sabe? Não é só a sim, igreja, não é só o espaço, não é só o templo. É uma série de coisas que vai te envolvendo. E uma coisa profunda também que eu aprendi, que quando você tem espiritualidade, você cuida da sua vida. Você se centra na sua vida porque você sabe que você, para ser sal e luz, você tem que estar iluminado. Você não vai iluminar isso. se você não está cuidado, se você está daquele jeito, mal arrumado, mal amado. Não, Sim, você tem que estar bem com você. Então passa por isso, essa espiritualidade, né? O cuidado consigo vai também refletir no cuidado do outro, né? A maneira de sim. como
prepara uma comida, de como você Sim. chega no lugar, como que você fala com as pessoas. Olha, é uma coisa assim pra gente ficar horas conversando. É amplo, né? É no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, é no relacionamento com os É, filhos, é a forma como você administra o seu trabalho, né? Nas pequenas coisas, né, padre? Nas pequenas é, coisas a gente demonstra essa espiritualidade. Mas a gente falando aqui de vida, de alegria, de contagiar, né, de ser mais grato, tem um monte de comentário aqui que a gente, não estou dando conta de ler, mas a gente sabe que não é surpresa e que infelizmente, né, aumentou muito, se tornou preocupante o número de pessoas que têm um estado emocional debilitado, né, o estado mental das pessoas, a depressão e a ansiedade. Em 2020, agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, será a doença mais incapacitante. A gente já vê um acréscimo aí, né? A gente vê o quanto isso tem crescido. Eu sou especialista em ansiedade, em transtorno emocional, trabalho muito com os meus pacientes essa questão, né? Trazendo eles para essa realidade. Mas a gente ainda ouve as pessoas, até os pacientes trazem, que ouve da família, dos amigos, que, ai, você, é porque você não está indo para a igreja, é porque você não tem fé, é porque você não acredita em Deus. Então acaba atribuindo esses julgamentos para quem sofre com algum transtorno emocional, né? E a gente sabe que não. Mas na sua visão, né, o que é que o senhor poderia passar para a gente quando alguém então está tomado com uma depressão, com uma ansiedade, com um transtorno emocional? Significa que não tem fé? opa, não, é verdade, né? E é interessante que tudo as pessoas querem apenas diminuir a situação. Ah, é psicológico, tudo é psicológico. Não, gente, não é psicológico, não. Vamos avaliar por que fulano entrou em depressão. Perdeu o emprego, tem aluguel para Sim, pagar, tem remédio para comprar, tem filho pequeno. Aí você vem falar para mim que é psicológico, é falta de fé. Não, a gente está dentro de um contexto maior que a gente nem dá conta. exato. Então, o fato, querendo ou não, hoje a gente tem, parece, é o que eu sinto, né? Que todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar realizado. Mas nessa competição que a gente tem, financeira, econômica e política, olha, eu acho difícil todo mundo acompanhar esse ritmo. E aí, claro que vai chegar uma hora, as pessoas vão começar a se comparar, porque eu não consigo. Por que que fulano consegue e eu não? Aí começa a comparação. Aí quando vem a comparação, vem aquele sentimento que não favorece a estima, que não favorece a confiança, e isso vai desanimando, porque também a falta de, talvez, desse recurso que a gente chama de espiritualidade, só escuta a si, não escuta algo além de si. E aí vai ficando com Sim, isso, essa cobrança, sim, quantas pessoas se sentem culpadas por não, talvez, corresponder com o padrão que as pessoas querem ou esperam da gente, né? Isso começa com o corpo. Hoje tem uma exigência tão grande com a questão do corpo, né? O corpo exatamente. aquela coisa toda. E isso, querendo ou não, faz parte da nossa realidade, não tem como mentir. Né? As pessoas exigem da gente um corpo como se fosse de atleta, de sempre jovem, e isso vai influenciar nas nossas escolhas. Então, quando a gente estiver numa situação de encontrar uma pessoa que está com depressão, não é que falta fé, falta muito mais coisas, né? E concretas. Pode até ser que em algum momento, né? E aí que vem. Em vez da gente falar que está faltando fé, que tal a gente auxiliar, estando mais Sim, próximo, fazendo oração, fazendo um gesto concreto, usando da empatia, como bem falaram hoje, né? Sendo solidário, escutando com o coração, porque escutar com o coração não é você ficar dando conselho, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Não. Às vezes a gente se acalma só o fato de alguém nos escutar. E sim, tem coisas que a gente não consegue falar
nem dentro de casa, porque a gente não se sente à vontade, a gente não se sente bem. E como que eu vou dizer algo que está me incomodando para aquelas pessoas que estão me cobrando, né? Que estão Sim. querendo que eu faça e que eu dê conta? Então isso é difícil. Então por isso que tem que ter alguém ao lado de uma pessoa depressiva, ou até mesmo com outros probleminhas que a gente pode denominar por aí. A gente tem que ter muita caridade, não ficar julgando, mas simplesmente escutando. Teve uma temporada que eu estava fazendo uma partilha numa comunidade X, e aí as pessoas começavam a falar demais. Não, porque você tem que fazer isso, tem que falar aquilo. Gente, eu só estou pedindo para escutar. Eu não estou pedindo para dar receita de bolo. Eu só preciso que alguém me Sim. escute. Porque o fato de me escutar, no meu caso, ó, me ajuda e muito. Então, Sim. talvez a gente se perder em discurso, falar. Tem muita gente que comete muitas gafes. Ó, vou marcar um horário com o padre, porque o seu problema é espiritual. Calma! Não é assim. A gente tem que ir devagar. A gente pode até indicar um padre, sem dúvida nenhuma, ou um pastor, um médico, mas não dá para fazer esse tipo de discurso. Ai, você não tem fé, sua fé é fraca. Não, não é Sim. por aí, Meu Deus, porque imagina. tem outras coisas que envolvem. E aí vem a importância da gente ter esse treino que eu digo, exercitar a nossa espiritualidade, crescer na nossa espiritualidade, porque a espiritualidade mexe também com autoconhecimento e conversão, mudanças de atitudes. E Sim. talvez é o que a gente precisa hoje. Autoconhecimento e mudanças de atitudes. Tem coisa que eu faço que não me faz bem. E que também não faz bem às pessoas que estão à minha volta. E Sim. aí, quando eu estou numa espiritualidade, eu vou ser tocado. Opa, não posso continuar assim, não posso fazer isso, e supera uma questão simplesmente legal e moral. Porque às vezes a gente pode também. Não, porque isso aqui na igreja não pode. Calma, vamos devagar, É. né? Porque senão que as pessoas se perdem. E é isso que Jesus sempre trabalhou. Olha, eu vim para dar espírito à lei. Não é a lei escrita, não é a lei ferro e fogo, dente por dente, mas é uma Sim. lei vivida pelo Espírito Santo. Nossa, isso faz toda a diferença, porque aí a gente tem mais sabedoria para viver as coisas da vida. Ai, que delícia esse bate-papo. Eu vou ler aqui. Tá Ai, bom. padre. O senhor é muito querido, viu, padre? Por mim e por Ah, cada um que está aqui, que é só elogios para o senhor, viu? eita. É, eu vou ler aqui, Tá bom. tá? Vou ler alguns comentários. O nosso Deus interior ilumina o nosso exterior e irradia esperança e alegria. O Neto falando. Com a espiritualidade aprendemos a ser mais grato, né, do que reclamar. O Marlon colocou aqui na opinião, não deveríamos ter medo de ser nós mesmos ou de ser inadequados para alguma coisa, que os nossos maiores medos deveriam ser de sermos poderosos além da conta. É a Uhum. nossa luz, né? E aí a Val Cruz falando papo muito interessante, falando aqui que estão gostando das perguntas. Tenho falado sobre o cuidado com as pessoas. Muitas acham que porque está em quarentena tem que passar o dia todo de pijama sem ao menos pentear os cabelos. Ah, Essa é Jesus! boa, hein? Tiana do céu, não dá, né? Não dá, né? Tem que estar mais Nossa, tem arrumado, né? muita coisa Ó, aqui tem que muita não, gente não que me dá segue, para. já percebi. A Leda, Patrícia de Londrina, eu sei até o povo que está conectado, hein? Tem gente daqui de Isso, São Paulo, o Donizete, olha, é a Fernandinha de Londrina. Nossa, tem muita gente querida conectada. que legal. Olha que bacana, né? Já estou mandando até coraçãozinho e tudo mais. É. A gente está falando, né, muito bem que espiritualidade envolve muitas coisas, não é só, né? Eu não rezo o terço, eu não faço isso, é só ficar ali, eu vou na igreja uma vez por semana. Como nós É, falamos bem aqui, espiritualidade é você olhar para o outro com os olhos, né, de empatia, ter essa escuta ativa, né? É você se reconstruir
acreditar nesse ser maior, independente do que você acredita. E a gente sabe, né, padre, que para mudança de atitude, como nós até falamos, isso exige tempo, não é de uma hora para outra. Não é. Então, esse exercício da espiritualidade no dia a dia, ele tem que ser visto também como uma ferramenta fundamental para a gente, porque se a gente não coloca como prioridade, a gente não faz, Isso. né? Eu acredito muito que tudo começa com uma simples decisão. Eu quero desenvolver essa dimensão na minha vida e eu posso falar por experiência. Faz falta, porque a espiritualidade também, ela te dá uma coisa chamada de saciedade. Você fica satisfeito, não é com qualquer coisa. Porque às vezes Sim, você está ali no dia a dia, naquela coisa muito material, você compra um carro. Aí você termina, compra o carro está na tua garagem. Daqui a pouco você, mas está faltando alguma coisa, né? Você está casado. Mas parece que o fulano ali é mais interessante, né? sim, Entendeu? Então falta alguma coisa para dar elo, para ligar. sim, E essa espiritualidade, ela vai provocar isso, né? Uma saciedade, um prazer, porque espiritualidade também é libido, é prazer, é encontro, e é uma coisa que sim, vai envolvendo a gente, e a gente vai ficando feliz, e a gente vai percebendo, olha como que isso deu certo, e a gente pode usufruir das nossas conquistas, de todas as nossas conquistas. Porque eu creio que todos nós lutamos muito para ter as coisas, para viver sim, certas experiências, né? E isso tem que estar muito bem casado, sustentado pela sua espiritualidade. sim, Hoje, eu falo isso para todo mundo. Olha, eu tenho o maior prazer de ser psicólogo, de ser padre, de ser religioso. Quem convive comigo sabe disso, que eu vivo isso intensamente, porque eu sei que isso foi fruto da espiritualidade. Se eu sou padre, fruto da espiritualidade, se eu sou psicólogo, se eu sou a pessoa que eu sou hoje para conversar com as pessoas, para trabalhar com as pessoas, é fruto da espiritualidade, não tem outra coisa. Por mais que a gente faça um trabalho de autoconhecimento, e a minha psicóloga sempre falava isso para mim na minha terapia, que ela sabia que eu era padre, né? Ela falou, olha, tem coisa que é a tua espiritualidade que te salva. ah, sim, É a exatamente, tua espiritualidade que te salva. E eu não tenho dúvida que realmente sim, é ela. Ela que vai ajuntando a gente, sabe? Você passa. Não vou falar para você que eu não já passei por cada situação assim complicada de aflição com família, mas também sim, na vida de igreja que a gente passa, porque a gente lidar sim, com muitos seres humanos. Não é que com tudo é mil certeza. maravilhas, que não acontece nada, mas são Não, recursos, né? E aquilo que eu falei no começo, a gente tem que estar também, não sei se essa é a palavra, sujeito, né? A percorrer um caminho e a ser fiel a esse caminho, né? Que a gente se propõe a fazer e a gente vai vendo, né? O que vai acontecendo nesse caminho e esse caminho vai ensinando a gente a ser mais humano e também tendo mais luz na vida. sim, com certeza. E, na verdade, a espiritualidade, ela acalma, né? Ela acalma a mente, ela acalma o coração, né? Ela diminui também o sofrimento, porque às vezes, por falta de habilidades, né, que a gente não tem para lidar com as situações adversas, com aquilo que sai fora do nosso controle, ou com aquilo que a gente até tem controle, mas não sabe lidar. Nesse É, momento, né, ela ajuda também até a reduzirmos, a termos mais serenidade, a enxergarmos as situações de forma mais assertiva. Ela reduz, né, a nossa ansiedade, o nosso estresse. Mas para quem não consegue, para quem vem e fala assim, olha, padre, como é que eu posso cultivar, então, a minha espiritualidade diária? O que é que eu tenho que fazer? O que que eu preciso para poder trabalhar isso dentro de mim? Me ajuda? tá bom, então vamos lá. Questões bem práticas mesmo, né? Então, quando eu falo de espiritualidade, a
a gente vai falar também de práticas. Então, tem algumas práticas que começam e vai muito pelos ensinamentos da psicologia. Tem algumas, principalmente da área comportamental, alguns casos a gente até trabalha isso. Olha, vamos aprender a respirar? Porque espiritualidade tem a ver com espírito, com respiração. Então, assim, você, no meio de uma confusão, primeira coisa, vamos parar e vamos respirar? Dá um tempo para respirar e isso já vai trazer um grande benefício para você. Então, assim, aprender a respirar. Respirar te coloca em conexão com a natureza, com você, quem está ao teu redor e principalmente com Deus, porque nós acreditamos nessa presença de Deus, né, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca vida e é ele que faz a gente respirar. Então, quando você respira, já é uma atitude divina. Tem gente que não se dá conta o que é respirar, mas é importante a gente parar e respirar. Então, começa tudo pela respiração. A segunda dica que eu dou claro, a gente, cada um com a sua crença, vai buscar Sim. uma palavra, né? Então, cada um tem uma palavra na sua religião e a gente vai aprender essas palavras, né? Que eu digo que são palavras de ânimo, palavras que De fazem a gente encorajamento. de encorajamento motivacional, né? Que faz você levantar. Então, assim, Jesus, você é minha paz, Jesus, misericórdia de mim. Então, você começa com coisas pequenas, né, que eu digo que a gente chama de mantras, que são pequenas orações que começa aqui na nossa mente, mas que para no nosso coração. Se eu ficar respirando e falando, Jesus, você é minha paz, isso incansavelmente, vai chegar uma hora que vai estar no meu coração. E ele Sim. vai ser essa paz, né? Isso também é uma coisa bem prática. Depois, para quem tem mais habilidade com a Bíblia, também dá para pegar versículos bíblicos, fazer um momento de oração, e aí entra outras coisas. Quem quiser saber mais como rezar, principalmente lá no canal Humanizar, lá no meu YouTube, tem um vídeo falando sobre como rezar com salmo. Super bacana, rapidinho, você pode acessar lá no canal Humanizar, que eu ensino, falando, olha, como que a gente reza com salmos? Como se colocar na presença de Deus? E aí vai, né? Então tem algumas dicas lá. Fora esse vídeo, eu também aconselho outro vídeo que chama DR. Uma DR com Deus, como conversar com Deus. Ah, vou discutir uma relação aí, hein? Tem gente que gosta de já partir para a guerra com Deus, né? Então, como falar com Deus, né? Como se posicionar? E na oração, ela é diferente do rezar. O rezar é Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, é uma oração de São Bento. Mas a oração é aquela que brota daqui, ó. É você se colocar depois de respirar, fazer se acalmar e falar: Meu Deus, por favor, olha a minha situação, veja como que eu tô, me dá uma luz, eu preciso ser da tua luz, eu preciso ser guiado, coloca o teu anjo, coloca os teus anjos aqui na minha vida, é você realmente conversar com Deus. E é isso que eu percebo que falta um bom tanto das pessoas, essa intimidade, porque espiritualidade é intimidade, sabe assim, com Deus, com você, de você parar e falar, nossa, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de um tempo, eu estou precisando falar para alguém, eu preciso que alguém me escute, porque senão a gente também cai naquela coisa, a gente não sabe nem como ser ajudado. Isso é muito Sim, triste, né? sim, A gente está vendo o sim. sofrimento do outro, a gente pergunta, o que que eu posso fazer? Ah, eu não sei. Então a gente vai Isso, vendo como que a pessoa está regredida a certo ponto, que não conseguiu, ela não sabe nem dizer o que exato. faz ajudar ela. Sim. E quando você está se desenvolvido na sua espiritualidade, você vai ter um pouco mais de clareza e vai falar, olha, estou precisando ficar em silêncio. Não, estou precisando de companhia. Não, estou precisando de mais oração. Ó, estou precisando Sim. disso. Você pode me ajudar nisso concretamente? Isso é fruto de espiritualidade. Ai, que maravilha. E é isso, né? Às vezes tem É. pessoas, eu mesma, eu gosto assim, de me abastecer nos meus louvores, porque parece que aí eu me conecto assim profundamente com Deus.
de conversar muito com ele o dia inteiro, assim, eu tô indo pro trabalho, eu tô conversando, eu tô em casa, eu tô falando. Gosto muito, né? Eu sempre falo para os meus pacientes ou para qualquer pessoa que um profissional da psicologia, o padre ou o pastor, né, para quem é evangélico, são pessoas que eu aconselho assim procurar porque estão isentas de julgamento, né? Porque às vezes, Sim. dependendo de quem você fala, a primeira coisa é julgar, mas você já não está bem, o que você precisa é um acalento. Então, eu encontro muito isso, né? Eu me lembro que quando eu perdi meu pai foi um momento tão difícil que todos os dias eu descia, eu acho que o padre Giovanni não aguentava me ver na frente mais. E ele não tinha resposta para as minhas perguntas também, né, coitado? Porque eu queria saber por que que tiraram a vida do meu pai, mas ele não podia me explicar. Uhum. Só que o que que acontece? Eu ia lá porque lá eu me reenergizava, né? Eu me acalentava com a palavra que ele me dava, com o conforto que eu sentia. Então eu acho que isso é sensacional, né? Se a gente não estiver bem, se a gente é o profissional mais indicado que a gente tem para poder dar esse acalento mesmo, essa força que a gente precisa, porque a gente é muito fraco. A gente É, fraqueja muito, né? é. E aí é legal porque a proposta de hoje é para falar sobre ansiedade e espiritualidade. A ansiedade está muito aquela preocupação no que vai acontecer, o que Acontecer. pode acontecer. E a espiritualidade te traz para o presente, aqui e agora. O que que eu posso viver, né? O que que eu posso sentir agora, nesse exato momento. E aquela Sim, confiança que amanhã vai dar certo, porque hoje eu estou vivo. Eu estou vivo, eu estou bem. sim, Eu estou inteiro, então amanhã eu também estarei inteiro, né? E aí entra muito uma coisa do Winnicott, que eu gosto muito, né? Que é o teórico que eu sigo, que sim, ele fala muito sobre essa esperança que o humano tem que ter, que amanhã não vai terminar as coisas, né? E a gente tem que ter essa confiança, principalmente nesse tempo de vírus. Eu estou confiante que amanhã sim estarei vivo, que nós estaremos vivos e que nós vamos sim. contar, que a gente vai se abraçar, a gente vai celebrar e a gente vai continuar trabalhando, porque não é o fim. Sim, com certeza. Ah, eu quero ficar horas aqui, já são 10h15. Meu Deus do céu. Eu Meu vou ter pai, já que. acabou. Ah, não, eu não quero que acabe. Só pra gente, como a gente falou, né? A gente viu aqui os benefícios da espiritualidade. Meu Deus, quanta coisa que talvez, né, a gente não sabia e que encontro maravilhoso hoje. Foi providência mesmo. Mas eu E, queria saber, ah, é possível a gente cultivar a espiritualidade no mundo que é tão preso ao material, padre? sim. Eu creio que tem muitas experiências que a gente vai fazendo, que a gente vai fazendo que o material não dá conta. Você vai ver que tem muita coisa que o material, é aquilo que eu falei no meio da nossa conversa. Você se forma, você se casa, você tem uma boa casa, mas parece que tem alguma coisa, né? Tá faltando você. Como o povo bem disse hoje, que espiritualidade também revela você assumir a sua própria vida, o que que você deseja, quais são os seus valores, quais são os seus sonhos. E eu creio que, mesmo diante de um mundo tão materialista, muito mais voltado Sim, para o poder, uma questão mais econômica, né? Eu acho que isso não está fora de moda. Pelo contrário, é uma necessidade da humanidade. Muita gente está criticando, falando desse coronavírus aí, tudo. É uma coisa realmente para a gente se preocupar, a população, mas, por outro lado, a gente vai vendo o movimento da humanidade, que teve que parar, né? isso, Teve que exatamente. parar. Todo mundo parado. E eu pergunto, é por acaso? É simplesmente um golpe econômico? Né? Porque tem gente que já até surtou. Isso aí foi coisa da China. A China que não sei o quê. Não, é o fim do mundo, o mundo vai acabar. Gente, as coisas acontecem na nossa vida para a gente refletir, para a gente Exatamente. pensar. E eu fiz um propósito, Sibeli, para todos que estão aí nos assistindo, conectados, que eu quero voltar melhor. Eu quero ser um ser Sim, humano melhor.
mais atencioso, mais amoroso, mais zeloso pelas pessoas que eu trabalho, as pessoas que eu Sim, convivo, porque olha o tanto de pessoas que morreram e não tiveram sim, oportunidade, talvez, de fazer tantas experiências, né? Então, exato, isso exatamente. mexe um pouco com todos nós. Eu acho que não mexe só comigo, mexe com todos. A gente pode perder um Todo. parente querido, a gente pode perder um amigo, a gente pode perder, sei lá, um colaborador, gente muito próxima da gente. Então, isso mexe profundamente. Mexe. E exatamente, eu até, né, mostrei, fiz até uma live e tudo, e coloquei que nada é por acaso, né? Hoje eu mandei uma mensagem para uma amiga ainda, colocando assim, acho que Deus lá de cima, ele viu como nós estamos no piloto automático aqui embaixo, É, que as famílias não estão tendo tempo para se conectar, para ter um momento de presença, para fazer a diferença para os filhos, que nós estamos muito focados no ter e esquecemos do ser, né? Que a gente não tem mais aquela questão de estar em família, de sentar na mesa, de comer junto, de dar risada. Isso é espiritualidade, né? isso é espetacular, né? Então, eu até mandei essa mensagem para ela e falei: então Deus lá de cima viu tudo isso e precisou, porque a impressão que dá, né? Você fala assim, gente, não dá para acreditar que a gente está passando por uma situação dessa. Mas foi o que você falou, é para um propósito. A gente precisa sair dessa diferente, né? Diferente. E aí, nós que somos católicos e a gente tem a quaresma, nossa, que deserto é esse? Que Que coisa deserto. árida! E a gente está isolado. E eu falei, meu Deus, que é isso? Mas a gente também já sabe o final, né? De um Sim. Deus que vai nos resgatar por amor, que vai nos ressuscitar, e a gente vai ter mais vida. Amém. A gente vai ter mais vida. Hum. Sim, com certeza, sem dúvidas. Ai, padre, um abraço virtual, muito assim, Obrigado. muito cuidado para você, né? É, eu gostaria até que o senhor deixasse para a gente aqui, né, uma mensagem de apoio, uma mensagem assim que nos fortaleça, porque é o que a gente precisa nesse momento, porque bombardeio de informações é o que a gente mais tem, é o que a gente mais tem, mas o que a gente precisa é exatamente, né, de palavras de encorajamento, que nos fortaleça. Então, deixa uma palavra para nós, para todos que estão aqui nos assistindo, para os que assistirão depois a nossa live também. Sim. Olha, diante desse tudo, eu quero desejar para todos muita paz, muito amor. Eu confio em Deus e eu sei que Ele está providenciando o melhor para a humanidade. E o que acontece, eu tenho certeza que não vem dele. Talvez vem de nós, da humanidade, com a sua própria ganância, a falta de cuidado, a falta de zelo, falta políticas públicas para as pessoas. E a gente pode reparar no mundo, quem mais está sofrendo são as pessoas que não têm condições financeiras, né? São as pessoas Sim, desabridas. Mas Deus também é por elas e é por nós. E eu quero terminar esse período de quaresma na confiança que Deus está na nossa frente e que Ele vai conduzir todos nós para a terra prometida, aonde corre leite e mel, que é o símbolo da alegria e da realização, né? E essa ressurreição de Jesus, com certeza, vai ser inesquecível para as nossas vidas, né? E eu falava hoje para os meninos do seminário que só nós teremos o privilégio de celebrar a Páscoa, porque nós somos padres, então a gente vai celebrar. E o sim, povo? E a igreja? Né? Mas a gente também vai aprender uma coisa nova. Nós sim, seremos a Páscoa. Nós vamos fazer esse êxito, vamos fazer essa grande saída, mas começando dentro de nós. Somos nós
que vamos à igreja, mas uma igreja diferente, uma igreja que é muito mais expressiva e que vai trazer muita paz para as famílias e que Deus vai continuar abençoando a toda a humanidade. E eu quero principalmente me comprometer em oração por todas as pessoas, porque eu penso que a nossa tarefa de religiosos, padres, é rezar por cada um de vocês, é abençoar, é clamar as bênçãos de Deus, como o Papa bem fez na sexta-feira, aquela cena maravilhosa daquele homem, com aquela idade, mas ele representa cada um de nós, naquela confiança que Deus, na sua divina misericórdia, ele não vai abandonar, ele não vai permitir a destruição. Pelo contrário, ele vai transformar tudo isso em uma coisa nova. Amém, amém. Eu creio nisso, né? E, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Já ouviu, querido? Eu Quero quero te agradecer. agradecer, Padre, pelo seu sim, pela sua disponibilidade em estar aqui hoje, né? Com essa live maravilhosa, em tempos que as pessoas estão mais ansiosas, que precisam se redescobrir, conhecer essa espiritualidade, acalmar o coração, a mente. Agradecer a cada um de vocês que estiver. Nós estamos aqui ó, com 35 pessoas nos assistindo. Então, agradecer a cada um que passou por aqui, que assistiu essa live até o fim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus continue te usando, Padre Benelson, para ser essa luz, né? Para Amém. ser justamente essa pessoa que transforma vidas, porque eu acredito que essa seja a nossa missão aqui. Amém. Eu também quero agradecer você pelo convite, né? Foi um convite assim maravilhoso. Eu fiz, meu pai, será que eu vou dar conta de fazer essa live? Claro. Mas foi muito bom, foi uma riqueza espiritual, foi muito assim preenchido, né? Então é uma coisa muito bacana da gente estar junto. Eu quero agradecer às pessoas que nos conhecem também, que tem muita gente que passou por aqui, que estava conectado, né? Que está conectado. O meu abraço e em breve a gente vai se ver para a gente dar um abraço. Isso, aí o abraço pode ser real, por enquanto a gente está Isso. só no virtual, né? Agora só no virtual. Mas obrigado, que Deus Então, te abençoe. então tá bom. Que a gente Tá possa ter bom? mais momentos como esse. Vão lá, para quem não segue o Padre Benelson, vão lá, sigam o Instagram dele, sigam o meu, vão no YouTube, Isso. procura o Humanizar, que é a página do Padre Benelson, né? Isso. Ativa o sininho lá para receber as atualizações e me procura lá também, tem bastante coisa bacana relacionada à ansiedade. Muito bem, então. Até Beijo! mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau! Valeu. Beijo!